Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre anamnese. Vocês sabem o que é anamnese? Na verdade, é a ficha de pesquisa da situação que o paciente está passando, a empresa ou quem nos está procurando está passando e às vezes não tem conhecimento. Então, nessa ficha, eu normalmente anoto na ficha o nome dos dados do paciente, né, do cliente, da empresa. Então, nome, data de nascimento, endereço. Se for empresa, eu também coloco CNPJ. E os donos, tá? Quando é empresa, eu coloco quem são os fundadores e quem são os proprietários ou diretores naquele momento que a empresa está me procurando. Então, aqui nessa ficha de anamnese, a gente vai montar. Eu não dou para vocês a ficha de anamnese montada, porque eu dou o que para vocês? Liberdade, né? Então, eu vou falar para vocês o que vocês podem, eu vou sugerir, eu vou dar exemplos e eu quero que vocês criem a própria ficha de vocês. Porque a cada entrevista que você fizer com o seu cliente, vai se abrir uma nova possibilidade de pesquisa também, né? Tem coisas que são básicas, né? Então, eu quero pesquisar, a pessoa está queixando de alguma coisa física. Só que a gente sabe, né, como terapeuta, que quando a coisa já está no físico, é porque ela começou ali no emocional, no energético, no psicológico há mais tempo. Então, quer dizer que já tem coisa lá no psicológico também. Então, a pessoa chegou, eu estou reclamando de problemas emocionais, você pode pesquisar no físico também, porque pode ser que ela já esteja desenvolvendo uma gastrite, uma insônia, alguma dor articular, sei lá, um problema intestinal, um descontrole, uma retenção de líquido, mas ela não está associando com a questão emocional dela. Quando a gente trata as pessoas, a gente trata o ser, a gente não trata o sintoma. A pessoa vem para nós devido a um sintoma, né? Ela não vem assim, muito raramente a pessoa aparece porque ela não tem nada, ela não sente nada, mas ela tá curiosa, ela quer saber como é que você trabalha. Muito raramente acontece, mas não é sempre. Então, sempre que a pessoa vem, ela vem com um sintoma. E aí, baseado nesse sintoma, você vai vasculhar energeticamente o que mais aquela pessoa tem. Então, o que eu sugiro para vocês? Comecem a pensar. Se você fosse num espaço terapêutico, o que você gostaria que te perguntassem? Eu gosto que cada um faça a sua ficha de análise personalizada. Eu poderia passar para vocês uma ficha pronta, tá? Eu tenho várias fichas de análise, tá? Eu não sigo uma só. Então, a cada coisa que eu acho que seria legal eu pesquisar sobre isso também. Eu gosto muito de usar semicírculos, tá vendo? E eu mandei para vocês também coisas em semicírculos porque eu gosto, eu acho mais fácil, né? Então, na internet tem uma página que se chama Subtil. Eu vou escrever aqui no vídeo como que é o link da página. Nessa página existem vários gráficos de pesquisa, assim, ó, vários. Então tem gráfico para tudo, até para quem é nutricionista e quer saber quais são as carências nutricionais daquela pessoa que ela está pesquisando. Para quem é mais espiritualizado e acredita em vampiros, né? Vampiros espirituais. Então tem gráficos que diz lá se é como fala, se é uma pessoa dependente, né? Um espírito que tá ali que é dependente, se é da família, se não é da família, se é desta vida, se é de outras vidas, se tem karma, se não tem karma. Então, assim, tem uma infinidade de gráficos, assim, ó, que vocês podem usar para várias coisas. Tem gráfico de cor, tem gráfico de vitaminas. Então, assim, eu recomendo muito que vocês busquem esses gráficos lá, prontos, para vocês, que são gráficos de pesquisa, tá? Que a gente chama de régua. Porque estes gráficos aqui são gráficos de emanação de onda.
A gente põe alguma coisa aqui e ele vai fazer alguma coisa naquilo que a gente colocou. Esse aqui são gráficos de pesquisa, você pode até plastificar se você quiser, para você ter sempre. Eu deixo sempre avulso assim, eu tenho das minhas pastas. Então, aí como que é a anamnese? Se você for usar essas planilhas, né, esses gráficos prontos, você pode separar os gráficos por análise do emocional, análise nos relacionamentos pessoais, análise no relacionamento amoroso, análise no campo profissional, análise na prosperidade, análise com relação à abundância. Que às vezes a pessoa não está sendo próspera porque ela tem alguns sentimentos que estão impedindo. Então, tipo assim, o que está impedindo a prosperidade desta pessoa? Então, você vai lá no gráfico de prosperidade e olha lá, e vai ter, sei lá, de repente, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. De repente, alguma coisa, por exemplo, a pessoa não consegue prosperar porque ela tem muita raiva, porque ela tem autoestima baixa. Então, tem todas essas características e você vai anotando na ficha do cliente. Esta é uma possibilidade. A outra possibilidade, que antes eu gostava muito, mas eu depois comecei a cansar disso, é você pegar todas essas questões, essas coisas que você gostaria de perguntar e pesquisar, e baseado em ideias de gráficos que tem lá no Subtil, e você montar um protocolo, né? Aí você faz uma listinha, eu coloco assim, ó, o parentezinho do lado, assim na frente, e aí eu com o pêndulo na lateral, eu vou colocando o dedinho, por exemplo, nessa aqui, tá? Vou dar um exemplo. Existem portais negativos que estejam ativos na casa da pessoa? Então, com o pêndulo aqui, com o pêndulo na minha mão, eu sei que ele pode me dar um sim ou um não, certo? E aí você vai descendo na sua lista de pesquisa. Existem influências negativas de antepassados nos registros familiares desta pessoa que está interferindo neste momento na vida dela? Existem vampiros que estão roubando a energia dessa pessoa? Ele vai dizer se sim ou não. E aí você pode estender a pesquisa. Esse vampiro, ele está encarnado? É uma pessoa que está aqui roubando a energia dela? É um vampiro que está desencarnado? Aí você pode pesquisar. Esse vampiro é um parente? É algum funcionário do trabalho? É um colega? E aí você vai aumentando o seu leque de pesquisa. Existem doenças que já estejam instaladas no corpo físico? Aí, se ele disser que sim, aí você tem uma série, você pode colocar todos os sistemas, sistema arterial, sistema venoso, sistema muscular. Onde está essa doença, né? Onde que está essa queixa? Aí vai lá. Essa doença, ela já está no físico ou ela está predisposta a chegar ao físico? Aí vai responder. Aí você pode perguntar quantos por cento ela já está no físico, porque às vezes ela já está instalada no físico, mas a pessoa ainda não sentiu no físico. Ou ela sentiu, sei lá, uma leve dor de cabeça, tomou um analgésico e aquela dor de cabeça é um sintoma relativo a um problema digestivo, que se não tratado pode virar uma gastrite, pode virar uma úlcera, tá? Então, assim, tudo que você imaginar, você pode pesquisar. Quando a gente tem uma linha de raciocínio, fica mais fácil. Quando a gente tem uma lista a ser seguida, mais fácil ainda. A dificuldade é só fazer a lista. Então, é como eu disse, eu poderia fazer a lista para vocês e deixar pronta, mas eu tiraria de vocês a possibilidade de pensar, de desenvolver uma coisa muito personalizada sua, tá? Então, eu gosto de dar as opções, né? Olha, você pode pegar por aqui para ter ideias. E aí você monta a sua lista. Se você quiser, você pode montar a sua lista, manda para mim e eu analiso para você se a lista tá muito boa, se ela poderia melhorar, se você pensou em perguntar alguma outra coisa que de repente você achou que era bobagem e não colocou na lista, né? E aí eu posso dar aí uma ajuda para que a sua anamnese fique o mais bacana possível, tá? Então, assim, você pode fazer, ó, esse aqui eu peguei lá no Subtil, tá? Intenções da pessoa na área do relacionamento.
Então, às vezes, a pessoa vem te procurar e fala: ah, eu não consigo me relacionar, eu não sei me comportar, ou então toda vez que eu acho que tá indo bem, aí dá um revés. E aí você pode pesquisar aqui, como que aquela pessoa está na área dos relacionamentos. Então, assim, aí, ó, só para vocês terem um exemplo. Ah, se a pessoa vem, ela já está no relacionamento. Aí você joga o pêndulo aqui e pede, me mostre quais são as características que estão interferindo negativamente nesta relação. E aí ele vai mostrar, digamos assim, que não tem afinidade. Então, você vai anotar na ficha. Aí você olha lá e diz assim, sei lá, sai respeito. Anota na ficha. Aí você vai, e olha assim, sai afastamento. Aí você já consegue concluir, né, que algum dos lados nesta relação não tem respeito um pelo outro, tá? Sente um afastamento ou gostaria de se afastar, e um dos lados não tem afinidade o suficiente para esse relacionamento ser duradouro. Então, aí, com este dado, você vai avançar na pesquisa com o seu cliente e aí você vai identificar onde que está o problema. Às vezes, só nessa análise, nessa devolutiva para o seu cliente, ele já decide, então é isso mesmo, eu estou insistindo numa coisa que não faz sentido. E às vezes a pessoa fala assim, não, eu que estou me sentindo assim. Eu quero me tratar para não me sentir assim. Eu não sinto que é do outro lado. Eu me identifico com isso que você pesquisou. E aí você trata a pessoa para ela liberar essas crenças limitantes de experiências passadas, às vezes experiências conscientes ou inconscientes. E aí você vai fazer uma pesquisa, quais são os melhores gráficos para serem montados para que aquela pessoa consiga se desenvolver. Nunca montem gráficos para que o casal fulana de tal e fulano de tal se entendam, se relacionem amorosamente, porque isto é magia. Lembra que a gente não pode interferir no livre-arbítrio do outro, tá? Então, sempre que você for montar alguma coisa para relacionamento, você monta para o seu cliente, para que o seu cliente seja feliz nos relacionamentos amorosos, que sinta paz dentro do relacionamento amoroso, que pode ser com essa pessoa atual que a pessoa tá, mas quando você coloca que ela sinta paz no relacionamento amoroso, pode ser com uma outra pessoa. Muito cuidado para você não fazer amarração pensando que você está fazendo radiestesia. Isso é muito sério, tá bom? Então, entrando lá no Subtil, vocês vão conseguir ter assim uma imensidão de possibilidades. Ó, por exemplo, sistema físico. A pessoa vem com um problema físico. Vamos voltar ali vamos supor, a pessoa tá com, volta e meia tá gripada, não tá com a imunidade baixa. Aí você pode montar um gráfico onde tenham os sistemas da pessoa. Então aqui tem sistema nervoso central, cardiovascular, linfático, reprodutor, tem tudo. Joga o pêndulo aqui. Esta questão relativa à imunidade está tendo relação com que órgão, de qual sistema? Aí vai dar lá o qual órgão. Aí você pode, inclusive, baixar da internet a imagem do órgão, por exemplo, o que deu lá, sistema digestivo. Aí você pode ir lá na internet e pedir, me dê a imagem do sistema digestivo. Aí ele vai te dar a imagem do sistema digestivo, você imprime. E aí, com o pêndulo, você pode localizar onde está o problema. Digamos, o sistema digestivo é estômago, tem relação com estômago, intestino, esôfago, fígado. Então, onde que tá? Tá no fígado. Então, vamos analisar esse fígado, né? Ela tá com intoxicação por remédio, raiva, porque a raiva tá com o fígado. Quanto mais conhecimento você tiver, mais a linha de pesquisa pode se ampliar. Mas se eu não tiver conhecimento nenhum, cair de paraquedas na radiestesia, não entendo nada de nada. Alguma coisa você entende. Então, vai lá na imagem, baixa a imagem da internet, imprime e com a sua intenção, você pode colocar o seu pêndulo em cima da imagem e pedir uma limpeza da energia que não está vibrando positivamente ali naquele órgão, naquele sistema digestivo. Olha, por que eu não falei isso antes, professora? Porque eu quero que vocês
pensem, porque tudo que eu já falei até aqui é suficiente para vocês terem, ó, um excelente trabalho. Porém, à medida que vocês forem trabalhando, vocês precisam se atualizar. Ah, pintou isso aqui, como que eu trataria isso? Ah, o que que eu posso usar? De que maneira eu posso fazer isso? E aí, quando nós pensamos, o universo se encarrega de mandar as soluções. Então, cada pessoa vai atrair pessoas de uma forma específica, de um nível. Ah, tem gente que só atrai gente para tratar da saúde, tem gente que só atrai gente para tratar de relacionamentos, né? Então, não adianta eu fazer uma anamnese ou dar uma explanação geral de tudo que você pode fazer, que você vai pirar do cabeção, né? Então, à medida que vocês vão evoluindo, por isso que eu falo, treinem para surgirem as dúvidas, porque à medida que vão surgindo as dúvidas, a gente vai esclarecendo e vai ampliando o potencial de conhecimento de vocês e de abrangência, entende? Então vocês de repente achavam que vocês só iam aprender a mexer o pêndulo e fazer o tratamento. Agora vocês estão vendo quanta coisa dá para fazer além disso, né? Então treinem, é muito importante. Autotratamento, treinamento. À medida que vão treinando, vão fazendo assim, na mente. E aí eu vou trazendo mais conhecimento para vocês. Radiestesia a gente não para de aprender nunca, tá? Então não fechem as portas do seu consciente para receber novos conhecimentos. Outra coisa, eu proponho para vocês neste curso que vocês sejam livres. E o que eu percebo? Que as pessoas não sabem lidar com a liberdade, né? Sabe um passarinho preso numa gaiola com a janelinha, com a portinha aberta, com a portiola aberta? Ele tem um mundo inteiro para ele explorar, mas ele tá olhando de que lado? Ele tá olhando do lado de dentro da gaiola, sendo que a janela, a porta tá aberta para ele sair. Então eu quero que vocês saiam das gaiolas das mentes de vocês, tá? E explorem, porque vocês são poderosos e poderosas e podem fazer muita coisa, ok? Mais dúvidas, mandem ali no grupo, e aí eu vou juntando, e aí eu faço um outro vídeo com o esclarecimento das dúvidas e sempre algo a mais. Treinem. Um beijo para vocês. Estou muito feliz com o envolvimento que vocês estão tendo com o curso Simples Funciona, com os depoimentos que eu estou recebendo. E tô vendo gente que já fez curso de radiestesia, que não estava evoluindo e que agora consegue evoluir com essas dicas, essa colaboração que eu tô dando para vocês. Tá bom? Vamos lá, time, vamos treinar. Beijinho! Até a próxima!